O STJ decidiu sobre a distribuição do ônus da prova nas ações em que a parte autora alega que aconteceu um saque indevido de suas contas vinculadas ao PASEP. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu comento os temas repetitivos de número 545 e 1150. E nesses temas o STJ decidiu sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil e da União, assim como sobre prazo prescricional. Recomendo que confiram esse vídeo aqui, porque fiz uma análise inclusive para além do que foi decidido nos temas 545 e no 1150. Eu não vou repetir tudo aqui para não ficar repetitivo, então se querem saber sobre legitimidade ou prazo prescricional, vejam esse outro vídeo. Aqui nós vamos falar, portanto, sobre o ônus da prova, quando se alega que houve um saque indevido da conta. Ou então também quando a pessoa alega que não houve o creditamento na sua conta dos valores que o Banco do Brasil deveria ter depositado em sua conta corrente ou na folha de pagamento. E antes de prosseguir aqui, eu vou fazer uma coisa que eu acho até que eu deveria ter feito no outro vídeo, que é passar aqui umas noções sobre o PIS e o PASEP, né? Primeiramente, a gente tem aqui um histórico desses programas, que o objetivo deles era de criar um patrimônio, uma poupança forçada ali para trabalhadores. O PIS era voltado ao setor privado e as contas eram mantidas na Caixa Econômica Federal, e o PASEP era para servidores públicos e era administrado pelo Banco do Brasil. Os entes, no caso, faziam os depósitos e esses bancos apenas administravam essas contas. E eu selecionei aqui alguns marcos históricos. A história é um tanto mais complexa, mas em 1970 foi criado o PASEP, então, para servidores públicos. Em 75, houve uma unificação pela Lei Complementar 26 dos dois fundos, do PIS e do PASEP. Então surgiu o chamado PIS-PASEP, que continuaram, no entanto, sendo administradas as contas nos mesmos bancos, portanto, para o setor privado na Caixa Econômica, setor público no Banco do Brasil. A principal alteração, e aí tem tudo a ver com o vídeo de hoje, foi a partir da Constituição de 88. Porque a partir dela foi dito que a União, os estados, os municípios iam parar de fazer aportes, fazer contribuições para o fundo do PIS e do PASEP. E aí, com isso também houve um fechamento para novos participantes. Então, são beneficiários, no caso do serviço público, aquelas pessoas que já estavam integrando esses fundos anteriormente. Então, não passou a ter novos cotistas após o fechamento, com a promulgação da Constituição Federal de 88, em 5 de outubro de 88. Né? E, por outro lado, os trabalhadores não perderam os valores que eles já tinham lá, né? já tinham um patrimônio acumulado. E aí, o que é que foi feito com isso? Havia a possibilidade de saque desse valor, ou também de ser mantido o valor na conta, mas haver uma distribuição anual de juros e do resultado líquido adicional, ou RLA. Em resumo, uma distribuição de rendimentos do que rendeu na conta do fundo e se distribuir para os cotistas anualmente. Quanto ao saque, que é a primeira forma de sacar, assim como um trabalhador saca o FGTS, esse saque é sempre feito junto ao Banco do Brasil, no caso dos servidores públicos, e até 18 de agosto de 2019, esse saque era feito apenas nas hipóteses legais, a semelhança também do que acontece no FGTS. A partir de 19 de agosto de 2019, passou a ser permitido o saque de forma irrestrita, certo? Portanto, independentemente do cronograma de pagamento dos abonos salariais e dos rendimentos, enfim. Basta a manifestação de vontade do cotista para levantamento do valor. E esse saque aí, no caso, é sempre feito junto a um caixa no Banco do Brasil, certo? Já a distribuição de rendimentos, essa daí acontece anualmente, e aí normalmente se divulga o valor que vai ser distribuído e também um cronograma. Isso acontece geralmente após o primeiro semestre, e se confere um prazo para o cotista manifestar o interesse nesse saque. Se ele não fizesse o saque até o final do exercício, aí esse valor volta para o saldo principal da conta, né? Então,
vai ali juntar com o resto dos valores que já existiu na conta. E esse saque dos rendimentos tem 3 formas dele ser realizado, diferente do saque do principal, né? Que esse daí somente acontece em agência do Banco do Brasil. Mas o saque dos rendimentos pode acontecer também por creditamento em conta corrente ou por pagamento em folha de pagamento, que é o chamado PASEP e FOPAG. Ou seja, se é um ente público que tem um convênio aí com o PIS/PASEP e para fazer ele mesmo o pagamento ao servidor no contra-cheque, aí a semelhança, por exemplo, do que acontece também com um empréstimo consignado, né? O empregador vai receber esse valor do PASEP e vai pagar na conta corrente do trabalhador quando sai o contra-cheque. E esse valor também vai aparecer ali no contra-cheque como uma rubrica do que foi pago no mês, certo? Então são 3 modalidades: creditamento em conta, pagamento por folha de pagamento ou saque em agência do Banco do Brasil. E isso é importante você compreender, porque dependendo do tipo do caso aqui, o ônus da prova vai ser diferente. E após a Constituição de 88, não deixou de haver contribuição ao PIS, né? A diferença é a destinação, porque hoje esses valores que são arrecadados via contribuições sociais são para manter o seguro-desemprego e o abono salarial que é pago anualmente. O que não há mais agora é a destinação de valores numa conta vinculada àquele trabalhador, formando um patrimônio mesmo que ele vai acumulando ao longo do tempo, né? Agora o pagamento é feito anualmente no abono salarial ou, no caso do seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Mas vamos passar ao que foi decidido agora no tema 1300, que é sobre o ônus da prova no caso de acontecer um saque indevido da conta ou quando a parte alega que não houve o creditamento da conta dos rendimentos e o Banco do Brasil diz que houve o pagamento dos rendimentos. Então, quando a pessoa não recebeu os rendimentos que deveria ter recebido, que é a situação da má gestão das contas do PASEP, que no tema 1150, o STJ disse que a legitimidade passiva para isso é do Banco do Brasil e o prazo prescricional é de 10 anos, contado da ciência comprovada do desfalque. Portanto, o STJ aplicou a teoria da accionata e isso vai implicar em praticamente dizer que não há prescrição, porque normalmente a pessoa vai demandar dentro desses 10 anos, uma vez que toma conhecimento sobre esse desfalque na sua conta. Então, o tema 1150 foi bem favorável aos correntistas. E agora, no tema 1300, então, o STJ foi discutir a distribuição do ônus da prova. Primeira coisa que ele disse foi que não se aplica aqui o Código de Defesa do Consumidor, porque havia o argumento de que seria caso de aplicar o artigo 6º, inciso 8 do CDC, que fala da possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do consumidor, sempre que houver verossimilhança das suas alegações ou quando ele for hipossuficiente. E o STJ disse aqui que, primeiramente, não há aqui uma relação de consumo, porque o Banco do Brasil está aqui prestando um serviço que ele não oferece ao público em geral. E também disse que a hipossuficiência, no caso, ela é a informacional, não é uma hipossuficiência econômica. Ou seja, não se vai discutir aqui se a parte tem menos condições econômicas de pagar um advogado do que, por exemplo, o Banco do Brasil. O que permite a inversão do ônus da prova, na forma do CDC, é a circunstância de a parte ter, naquele caso, menos condições de produzir a prova do que a parte contrária. No caso, também foi observado que a alegação de não pagamento, ou seja, quando a pessoa diz que não recebeu um valor, esse é um fato negativo, né? E aí é muito difícil para quem alega que não recebeu comprovar que a pessoa não pagou. E o ônus da prova em situações de pagamentos, de modo geral, o STJ apontou que normalmente cabe ao credor, que aí no caso vai ser a parte autora do processo, comprovar apenas a existência da obrigação. Quanto ao descumprimento, ele basta alegar. Enquanto que cabe ao devedor comprovar a quitação, e aí ele geralmente faz isso mediante a apresentação de um termo de quitação, né? Só que, nesse caso aqui, o termo de quitação somente vai haver
um termo de quitação que é fornecido por quem recebe o valor, no caso do saque em caixa. No caso dos pagamentos com depósito em conta ou do recebimento em folha de pagamento, que aí nesse caso o Banco do Brasil vai transferir para o empregador, que é o empregador quem vai depositar na conta corrente, aí já o Banco do Brasil não vai ter exatamente essa quitação dada por quem está recebendo, porque não há esse contato direto. Então, considerando aqui esses 3 cenários, do saque em caixa, do pagamento em folha ou do depósito em conta, normalmente a parte autora, que é o correntista, ele vai ter um acesso mais fácil ao quê? À folha de pagamento, porque ele tem acesso aos contra-cheques que são fornecidos pelo seu empregador, e também ele vai ter acesso fácil aos extratos da sua própria conta corrente. Já o Banco do Brasil, ele vai ter, no caso, acesso ao termo de quitação, porque ao receber o valor em caixa, o recebedor vai assinar o termo de quitação e vai deixar lá no banco o recibo. Então, o que o STJ conclui aqui? Que nos casos de pagamento em folha ou em conta corrente, a apresentação do extrato bancário ou do contra-cheque será fato constitutivo do direito do autor. Ele tem que trazer esses documentos para fazer a prova de que não houve o pagamento, certo? Já no caso de saque em caixa, aí não tem como a parte autora trazer o termo de quitação, só quem tem é o banco. E aí, nesse caso, basta que a parte autora comprove a existência da obrigação e alegue o descumprimento. E aí, nesse caso, o banco vai ter que comprovar um fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, que é a apresentação do termo de quitação, certo? Em qualquer caso, e isso aqui não consta expressamente da tese, as provas não são absolutas, certo? Então, por exemplo, se a parte apresenta um contra-cheque que não consta o pagamento, ainda assim, em tese, o pagamento pode ter sido realizado em outra folha. Por exemplo, pode haver uma folha suplementar apenas para creditamento do PASEP e mais uma ou outra rubrica. Se a pessoa apresenta um extrato de conta sem o pagamento, em tese, o pagamento ainda pode ter sido creditado em outra conta corrente, que o banco no qual a pessoa é correntista distribuiu o valor para outra conta. Então, por si só, a apresentação de um extrato de conta sem o depósito não comprova de forma cabal a ausência de pagamento. Por isso mesmo que o relator do recurso disse que cabem diligências junto a terceiros para melhor esclarecer os fatos. Então, pode ser, por exemplo, determinado que seja oficiado ao empregador ou ao banco que mantém a conta que deveria ter recebido o pagamento, para que eles digam por que a pessoa não recebeu o valor se, por exemplo, o Banco do Brasil de fato transferiu os valores para o empregador ou para o referido banco. E uma outra situação, que essa aqui é de solução bem mais complicada, que é a do tempo de guarda. Como eu mencionei, no tema 1150, foi definido que o prazo prescricional é contado a partir da ciência e é um prazo de 10 anos. E acontece que o saque indevido pode ter acontecido ainda nos anos 80, por exemplo, e a pessoa somente foi tomar conhecimento agora, por exemplo, quando se aposentou. Ou ainda após 2019, que foi quando foi autorizado o saque de forma indiscriminada, né? Então, é possível que esse saque tenha acontecido há muito tempo, e aí fica essa questão da dificuldade de prova pela parte do banco de um saque que aconteceu há muito tempo. Outra coisa que também foi apontada no julgamento foi a da quantidade de processos mesmo, porque, por exemplo, depois desse julgamento do tema 1150, o número de processos que existia sobre o assunto, que no ano anterior era de 13.683, foi para mais de 41 mil processos. Então, triplicou o acervo em apenas um ano. Leva a uma disparada de vários prazos processuais para que o Banco do Brasil se manifeste nos autos. Então, a gente tem, de um lado, a quantidade de processos, de outro, a antiguidade dos fatos também, que dificulta muito o exercício da defesa pelo Banco do Brasil. E aí, o relator até diz que compete ao magistrado ter em consideração as dificuldades probatórias decorrentes dessas circunstâncias. No entanto, ele não apresenta exatamente que solução pode ser adotada pelo magistrado. A que me parece mais óbvia é a de, eventualmente, conceder uma dilação de prazo para que o banco tenha mais condições de exercer seu direito de defesa num cenário desse de multiplicidade mesmo de ações. E antes de passar a leitura da tese, eu apenas vou retificar que eu estava falando sempre em relator, mas na verdade o caso tem uma relatora, que é a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então tivemos uma relatora e não um relator nesse julgado. E a tese ficou definida nos seguintes termos:
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento em folha de pagamento, PASEP-FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 371, inciso 1 do CPC, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova. E B, vai caber ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do artigo 373, inciso 2 do CPC. Então, só para finalizar aqui, a gente tem como ônus do autor, se o pagamento foi via crédito em folha de pagamento, aí ele tem que se desincumbir desse ônus, é ônus do autor, mediante juntada dos contra-cheques. Se o pagamento é mediante crédito em conta, aí também é ônus do autor que tem que trazer os extratos. Por outro lado, é ônus do Banco do Brasil comprovar o pagamento realizado em caixa do próprio Banco do Brasil. E a distinção para esse caso aqui, em relação aos outros, está justamente na facilidade de acesso à prova, porque nesse caso aqui, somente quem tem o termo de quitação é o próprio banco. Então, nessa situação aqui do pagamento em caixa, aí basta que a parte autora comprove a existência da obrigação e o banco, nesse caso, vai ter que comprovar a existência de um fato extintivo do direito do autor. E eu fico por aqui, e se gostaram do conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e de se inscrever no canal e ativar também as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.